Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que me atormenta toda vez que eu escuto a seguinte frase: o trabalho do técnico é ruim porque falta padrão de jogo. E aí eu sempre me pergunto e queria levantar algumas questões para vocês. O que é padrão de jogo? E será que a gente deveria estar mesmo nessa busca obsessiva pelo padrão de jogo? Vendo os jogos da seleção brasileira nessa Copa América 2019, essa questão me atormenta ainda mais. A conclusão que eu chego é que a busca pelo padrão de jogo é a busca pela previsibilidade, que vai contra o maior princípio de uma boa estratégia quando a gente está falando de futebol, o elemento surpresa. Eu espero que essa ideia fique clara ao longo desse vídeo. Se você quiser desenvolver ao máximo a sua capacidade de entender futebol, aprenda o modelo Draft e assista a jogos completos. Para aprender o modelo Draft, acesse agora mesmo categoriacanal.com. Você pode ler o manual de análise tática e para quem quer se aprofundar de verdade, ainda mais o seu conhecimento geral sobre futebol, se inscreva no curso de análise tática. Profissionais do futebol ou não, tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova e vai começar a ver futebol com outros olhos. Acesse agora mesmo categoriacanal.com, aprenda o modelo Draft, aprenda a ler a estratégia do jogo de uma forma descomplicada. E para assistir jogos completos pela internet, até mesmo usando o seu celular, o computador, o tablet, vou deixar o link aqui na descrição do EI Plus. Sem dúvida, é a melhor forma de ver o jogo ao vivo ou rever aqueles jogos que já passaram. Fica tudo disponível para você ver quando você quiser na plataforma do esporte interativo. Champions League, Nations League, eliminatórias da Euro, jogos exclusivos do Brasileirão, vale muito a pena, é só clicar no link do EI Plus aqui embaixo. Agora, chega de conversa e vamos começar entendendo o que é padrão de jogo. Você já deve ter escutado em alguma entrevista coletiva ou em algum programa de debate esportivo alguém dizer que determinado time não tem um padrão de jogo, ou o trabalho do técnico é ruim porque ele não conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe. Se você procurar a palavra padrão no dicionário, você vai encontrar algo como modelo a ser seguido, exemplo a ser copiado, regularidade no mundo. E se a gente for para as definições mais aplicadas, por exemplo, na matemática, na linguagem, na natureza, padrão está sempre relacionado à repetição. Os elementos de um padrão se repetem de maneira previsível. Então, a própria definição de padrão de jogo ilustra uma ideia de repetição de um modelo padrão de se comportar em campo. Mas se o padrão se repete, um time padronizado, ele torna-se previsível. Pensando assim, fica óbvio. Por que é que então a gente tem essa obsessão por querer padronizar o estilo de jogo de uma equipe? Justamente porque quando uma equipe não está na sua melhor fase, o primeiro impulso, tanto da gente, torcedor, quanto dos formadores de opinião, é tentar encontrar os problemas. Nada de errado até aqui. Mas ao analisar e não entender o verdadeiro motivo pelo qual determinado time não está rendendo o esperado, a primeira impressão que a gente tem é de bagunça. Você já deve ter ouvido muito isso também. Esse time do fulano é uma bagunça. E a reação natural do nosso cérebro, quando a gente se depara com algo bagunçado, desorganizado, é pensar em uma forma de organizar, tentar se aproximar de algum modelo ideal conhecido, tentar padronizar. Então, é uma reação natural da nossa mente. A maioria das pessoas assiste futebol, mas não entende. E a grande maioria só assiste melhores lances. Quando o time vai mal, julgam que tá uma bagunça e acabam concluindo que as coisas não estão funcionando para o time porque esse time tá fora do padrão. E na verdade, na grande maioria das vezes, o problema é a nossa interpretação prévia. Quando a gente julga uma equipe de forma equivocada e aí a gente conclui por fim que aquele time é uma bagunça. E aí, se a gente somar a nossa incapacidade de julgar direito os fatos e somar isso com as respostas padrão do nosso cérebro, a gente chega na conclusão equivocada de que esse time não funciona porque tá uma bagunça e não tem padrão de jogo. Só que o problema não para por aí. A gente vem patinando nisso há anos e anos e anos, alimentando essa cultura, e isso vai criando um problema muito maior. De tanto a gente dizer que os times não têm padrão de jogo, a gente criou um monstro, que é a obsessão pela busca do padrão de jogo. Então, vamos imaginar que um time tem um padrão de jogo. Uau, conseguiu o tão sonhado objetivo de conseguir ter um padrão de jogo. Você olha para o time e sabe exatamente o que ele vai fazer, totalmente dentro dos padrões. E é aqui que entra a seleção brasileira do Tite na Copa América. Até o dia que eu tô fazendo esse vídeo foram 2 jogos de muito padrão de jogo. Vitória contra a Bolívia e empate contra a Venezuela. Quem assistiu esses jogos já sabe onde eu tô querendo chegar.
Eu gosto de também assistir as entrevistas, ver as declarações dos jogadores, ver o que o Tite fala antes e depois do jogo. Além de assistir os jogos, eu gosto de tentar entender também o que se passa na cabeça dos envolvidos, para ter mais informações para poder julgar um pouco melhor as situações, sair um pouco do escuro. Bom, primeiro eu acho que a estratégia de avançar em campo da equipe do Brasil prejudica suas melhores táticas ofensivas, suas melhores táticas de finalização. Eu já expliquei isso em 2 vídeos. O time vai tocando de lado, invertendo a jogada, mantendo a posse de bola com paciência, encurralando cada vez mais o seu adversário dentro da área. E aí fica difícil demais gerar situações de mano a mano para favorecer a superioridade técnica da seleção brasileira. Quem tiver interesse em entender melhor isso com campinhos, cenas de jogos, veja um vídeo do pré-jogo Brasil e Venezuela e também o vídeo do Brasil de Tite na Copa de 2018. É um problema que vem realmente desde a Copa do Mundo. Agora, voltando às entrevistas, é impressionante ver que o time saiu com um senso de missão cumprida, falando isso do jogo contra a Venezuela. Por exemplo, o Marquinhos falou que o time foi bem, o Thiago Silva também saiu satisfeito, falou que o time foi bem, que o problema foi falta de paciência no último passe, outro jargão clássico também, que é outro equívoco monstruoso, mas isso vai ficar para outro vídeo. O Tite, quando ele foi questionado sobre alternativas de jogo, ele disse que só faz em jogo o que ele faz no treino, e que se ele não treinou, ele não tenta no jogo. Até aí tudo bem, ele tem razão, porque o jogo não é laboratório, mas ele mostrou que ele está seguro da sua estratégia. Outra coisa clássica que ele falou também é que essa é a característica desse time, tocar de lado, manter a bola, paciência para criar as jogadas. Então ele reafirmou que é assim que o time tende a jogar, essa é a estratégia definida do time. Agora, essas entrevistas mostram que o time está executando bem exatamente o que é treinado. O time se sente orgulhoso porque a estratégia definida está sim sendo bem executada. O time apresenta um padrão de jogo muito bem definido. E justamente por ter um padrão de jogo definido, o pensamento geral do grupo da seleção brasileira é de que o trabalho está sendo realizado, está sendo bem feito. Então, mesmo com um grave problema na criação das jogadas de finalização, ao meu ver, um problema estratégico, o time se sente confortável. Não é nem de trocar o Fernandinho pelo Arthur ou o Firmino pelo Jesus, os jogadores não têm uma diferença técnica assim tão gritante. Fato é que, trocando peça por peça, o time acaba rendendo o mesmo. O problema do Brasil é estratégico, a tática de avançar em campo joga contra as táticas de finalização. Mas a impressão que eu tenho, vendo esse senso de missão cumprida, essa falta de autocrítica, esse orgulho pelo padrão de jogo, a impressão que eu tenho é de que essa mentalidade de que o time tem que apresentar um padrão de jogo é um verdadeiro tiro no pé. O padrão elimina a surpresa. Uma coisa, eu não sou contra repetir jogadas. Se a jogada tá funcionando e o adversário não tá conseguindo marcar, insiste na jogada e explora essa falha durante os 90 minutos, nada contra. O que eu sou contra é repetir uma jogada que não funciona. E se um time tem um padrão de jogo, é bom em uma coisa, ele pode até vencer algumas partidas, mas tende a se tornar previsível. Vou citar mais alguns exemplos aqui. O Tottenham chegou à final da Champions League mostrando variação de jogo, o time soube se fechar quando enfrentou o City e sair no contra-ataque, e aí depois soube avançar sua marcação para bater o Ajax. O Liverpool, que foi o campeão, mesma coisa. Tem várias alternativas de jogo que o Klopp usa de acordo com o seu adversário ou com cada cenário do jogo. A França, campeã do mundo 2018, também tinha um equilíbrio estratégico. As táticas defensivas favoreciam as táticas ofensivas. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais táticas um time desenvolve, melhor para você compor a estratégia de cada jogo. Então, com alternativa de jogo, você pode adaptar melhor sua estratégia de acordo com o que aquele jogo exige. E eu acho que esse é o ponto onde essa obsessão pelo padrão de jogo rema contra. A gente tende a ficar preso a poucas alternativas. E o pior, com um comportamento totalmente previsível. Óbvio que quando a gente analisa até as grandes equipes, mais completas e tudo mais, a gente encontra vários padrões de jogo, vários comportamentos que se repetem. Mas a chave é justamente essa, não ter um padrão de jogo definido, mas sim várias alternativas. Conceitualmente, quanto mais táticas de jogo diferentes uma equipe desenvolve, mais longe de ter um padrão de jogo ela fica. Então, encontrar os padrões que se repetem é a base de toda análise tática. Inevitavelmente, todas as equipes vão repetir algum comportamento, vão apresentar um certo padrão, não tem como fugir disso. A minha crítica é apenas em cima da visão míope que a obsessão pelo padrão de jogo pode causar. Enfim, palavras são palavras, números são números, ambos são incompletos e vazios. Assistam aos jogos e julguem sem preconceito, porque o que importa é entender o comportamento das equipes de verdade, o que acontece dentro de campo.
Eu só queria compartilhar com vocês essas ideias sobre um tema que tem me incomodado bastante. Bom, senhoras e senhores, se inscrevam no Categoria, chamem o pessoal para se inscrever também. Eu conto com a sua ajuda para o Categoria continuar crescendo. Deixa aí nos comentários qual a visão de vocês sobre padrão de jogo. Vamos continuar essa discussão pelo bem do nosso querido esporte. E lembrando que se você quiser entender tudo sobre futebol, prever o comportamento das equipes, encontrar os padrões de jogo, comece agora mesmo o curso de análise tática, categoriacanal.com, acesse lá, vale muito a pena. Aproveita que tem aula grátis para você conhecer, tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês que me acompanham, um grande abraço e até o próximo vídeo.